Dr. Guilherme, obrigado por esta pequenina conversa, as animadas conversas, como digo. Gostava de colocar uma questão desde logo para começar. Estamos numa fundação de cariz cultural, mas hoje, mais do que em qualquer outro dia, o tempo que me demorei nestes jardins fabulosos, isto é um ato cultural. Está a ser feito tudo para que os lisboetas, e não só os portugueses no geral, possam desfrutar desta verdadeira paisagem que aqui se lhes é oferecida como ato cultural, exatamente, como pela natureza. A cidade de Lisboa é uma cidade muito bonita, é uma cidade que hoje atrai um número cada vez maior de visitantes, com várias motivações, desde as motivações turísticas, aos negócios, ao estudo, à investigação, e nesse sentido as paisagens, os jardins, os enquadramentos, o urbanismo são fundamentais. E a Fundação Carlos Gulbenkian tem provado, uma vez que a sua sede é um monumento nacional, como bem sabemos, praticamente não há monumentos nacionais do século XX, e obviamente que isso significa a necessidade de percebermos o que é hoje a cultura e o que é o património cultural. Há uns anos atrás havia uma ideia errada segundo a qual as políticas públicas da cultura dividiam-se entre as do património e as da criação. Desde que, pelo menos, o Conselho da Europa, num documento que eu tive o gosto e a honra de coordenar, lançou a Convenção sobre o Valor do Património Cultural na Sociedade Contemporânea, essa dualidade deixou de fazer sentido. Hoje temos que perceber que património e criação fazem parte da mesma realidade e são complementares. Só cuidando daquilo que recebemos, só transmitindo nas melhores condições e valorizando. Eu recordo o Alexandre Herculano e o Almeida Garrett que lançaram pela primeira vez no mundo moderno português campanhas para salvaguarda dos monumentos antigos, que eram desvalorizados, enfim, não tinham grande importância ou significado. O património é algo que tem que ser visto em termos dinâmicos. E em termos dinâmicos, uma vez que, etimologicamente, património quer dizer o serviço do que recebemos dos nossos pais. Patres nunos. Portanto, ao contrário do que alguns supõem, que a noção de património é uma noção retrospectiva, é uma noção passadista, é uma noção que não tem a ver connosco, a verdade é que esse entendimento é um entendimento totalmente ultrapassado. Hoje, património e criação são faces da mesma moeda. Centro Nacional de Cultura, toda a experiência cultural de uma vida, digamos assim, em síntese, duas, três iniciativas que queira fiquem a marcar o seu mandado. Aqui na Gulbenkian, que é, digamos, uma instituição, enfim, não é um Centro Nacional de Cultura, mas é qualquer coisa que também anda por lá perto. São realidades diferentes. Exato. Naturalmente, o Centro Nacional de Cultura fez 70 anos, a Fundação Carlos Gulbenkian está este ano a fazer os 60 anos. São instituições completamente diferentes, mas têm objetivos comuns. E relativamente, já que me pergunta, grandes objetivos, em primeiro lugar, no domínio da educação, é indispensável que nós coloquemos a educação e a formação como primeiríssima prioridade nacional. E acabar com uma ideia muito negativa, que é a de fazer depender as políticas de educação dos ciclos políticos. E a Fundação Carlos Gulbenkian tem, ao longo destes 60 anos, demonstrado que há uma preocupação, que é uma preocupação com o médio e longo prazo.
uma política educativa só tem eficácia se for avaliada num prazo de 20 anos. Por isso, em primeiro lugar, dizer-lhe que a Fundação vai continuar apostada na educação e na formação e no estudo de perspectivas que levem à valorização da aprendizagem. Por outro lado, a língua portuguesa no mundo. A língua portuguesa é hoje a terceira língua europeia mais falada no mundo. Será no final do século falada por 400 milhões de falantes. É já hoje a língua mais falada no Hemisfério Sul, mas é necessário que as culturas da língua portuguesa se conheçam entre si. E este empenhamento é algo que não posso deixar de referir como prioridade na qual vamos continuar. Uma outra questão que eu gostava de colocar prende-se com os novos desafios do digital, das novas tecnologias, nomeadamente um caso concreto, que já falamos em privado, da possibilidade, como é que o doutor encara essa perspectiva, a possibilidade de o digital, as câmaras digitais, que hoje em dia sabemos, através dos flashes que são inofensivos, digamos, este simples ato cultural coloca desafios, a pessoa chegar aqui, poder tirar uma fotografia ao pé de um Almada raro, não para mostrar aos amigos, mas como testemunho, como qualquer coisa que fica a marcar essa passagem. Encara, para além da questão dos direitos de autor, enfim, já falámos sobre isso, gostava que, em síntese, como é que encara esse desafio que as novas tecnologias... É um desafio complexo, exatamente... Mas é um desafio que se coloca, não? Por causa dos direitos de autor, por causa da própria preservação das obras de arte, e também da própria relação de fruição por parte do público em geral relativamente aos museus e aos lugares de cultura. Doutor, deixe-me interrompê-lo, por exemplo, para irmos mais concreto. Sei lá, eu acho que o Almada era capaz de ficar satisfeito de saber que um primo de alguém que estava em Lisboa foi lá um dia mostrar-lhe uma série de fotografias que tirou do Almada e se calhar deixou nesse primo, que estava distante de Lisboa, a vontade de vir ver. É neste sentido que eu digo, até que ponto é que direitos de autor, mas também os próprios autores sentirem que a divulgação não é devassa, porque, enfim, quase está tudo editado, essas coisas todas. Era para tornar mais específico este desafio que lhe coloco a questão. Não é devassa, não há aqui... Falou-me de uma questão de bom senso passado. É indispensável. É isso? É indispensável haver, nesses casos, uma gestão de bom senso e, sobretudo, há uma situação, e eu muito claramente aqui o digo, e que me faz um pouco de impressão quando visito um grande museu do mundo como o Louvre, em que tenho dificuldade em tomar contacto, ver apenas algumas peças daquelas fundamentais, porque estão absolutamente rodeadas de pessoas que procuram naturalmente até tirar esses momentos e recolher esses momentos. E, portanto, eu julgo que hoje, com a proliferação dos meios de divulgação, nós deveríamos, além do bom senso que há pouco lhe referi, garantir que haja formas diversas para que esse usufruto se faça. Eu não vou já à situação que eu encontrei em Xi'an, na China, em que, ao visitar os guerreiros de Xi'an, verifiquei que grande parte dos turistas americanos que lá estavam tiravam fotografias não com os guerreiros de Xi'an, mas com imagens dos guerreiros de Xi'an, muito fiéis, aliás, mas que estavam lá especialmente para serem fotografados. Vivemos no mundo da imagem e muitas vezes pode haver esta perversão. Na prática, esse turista, não é, que se deixou fotografar com um falso guerreiro de Xi'an,
vai enviar essa fotografia dizendo naturalmente que se passou aquilo que realmente não ocorreu. Se calhar a Gulbenkian num destes dias queria um dia aberto para poder fotografar-se, fazer-se fotografar ao lado de um Almada. Doutor, muito breve, a nossa conversa é breve, outra questão que tem a ver com a questão das elites, os nomes, a abertura da Fundação aos novos valores, quer seja na música, temos aí a orquestra, a dar cartas, mas sobretudo ao nível da pintura, da escultura. Qual é a sua leitura? Há esta história dos nomes fazem-se e depois há todo um mundo em torno desses nomes e afastam-se outros nomes, ou abrem-se portas para que obras de jovens autores que possam justificar a qualidade, a enfim. abertura de portas é absolutamente fundamental para os novos valores e não vamos mais longe. A Fundação tem uma tradição muito antiga, desde o início, de dar apoio àqueles autores que, quando beneficiaram das bolsas da Fundação, não eram conhecidos. E a questão está exatamente aí. Eu penso que é fundamental garantir que haja novos valores, incentivo para os novos valores, e por isso, numa conversa anterior que tivemos, eu invocava a minha própria experiência no Centro Nacional de Cultura e o testemunho de Sofia de Malgrano, quando foi presidente do Centro, em que disse: aqui os consagrados dão e os jovens é que recebem. Doutor, mesmo a terminar, sei que não é fácil, mas os últimos dias têm sido, digamos, de intensa disputa, enfim, discussão pública. Estamos no domínio da cultura, a Gulbenkian é uma entidade cultural também. Como é que viu esta intervenção do nosso Ministro da Cultura, uma pessoa, aliás, enfim, das nossas muitas relações, o que se calhar nos deixa um pouco não tão à vontade como isso, mas digamos, como é que viu esta demissão do diretor do CCB? Quer tomar alguma posição? Tendo eu saído de Presidente do Tribunal de Contas, que é um órgão de soberania, há tão pouco tempo, eu considero-me neste momento com toda a legitimidade para não me pronunciar sobre essas questões. Então pergunto-lhe uma outra questão. Quais são as suas expectativas em relação deste Governo no domínio da ação cultural e que relações é que pensa manter com o Ministro, o Ministério da Cultura? As melhores, com certeza, como sempre tem acontecido, e tendo em conta que o atual Ministro da Cultura é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e com quem tenho a melhor relação. Quero mandar-lhe um abraço em público através da ANIM. Naturalmente que sim, não preciso de o fazer através da ANIM, porque tenho a oportunidade de o fazer pessoalmente. Só mesmo a terminar, qual acha que pode ser o papel das redes sociais, digamos, o que um telemóvel, digamos, pode fazer no sentido de aproximar mais as pessoas, de divulgar, se calhar, até aspectos, independentemente, hoje em dia, critica-se as redes sociais por tudo e por nada, mas pode haver também aspectos positivos. O doutor vê algum aspecto positivo que estes meios de proximidade podem trazer? São instrumentos e os bons instrumentos utilizados de forma se boa, forem utilizados adequadamente, e neste caso isso é evidente, e portanto eu diria que é como tudo. O uso é bom, o abuso é mau. E quando digo abuso é que muitas vezes, coberto do anonimato, há quem intervenha nestas redes sociais de uma forma ilegítima. A democracia e a liberdade correspondem sempre à responsabilidade. E a responsabilidade tem que ser inerente ao assumir clara e inequivocamente as posições. Por isso é que lhe digo que as redes sociais são um bom instrumento se nós as usarmos responsavelmente. Quem tem algo a dizer deve o dizer clara e inequivocamente,
usando a sua própria identidade, porque a democracia é isso. A democracia é um lugar em que cada um deve assumir a sua própria posição. Obrigado por este, creio que, bom uso que estamos a fazer destas tecnologias e bom trabalho para o seu mandato. Não tenho dúvida.